Olá, alunos! Vamos para a nossa segunda aula de redação, a redação do Enem. Como eu disse na aula passada, vou ler para vocês uma redação nota 1000. Ela foi feita no Enem 2018, porém é uma redação que eu gosto bastante de lê-la e comentar sobre ela porque ela é muito atual, certo? Então, nos dias de hoje, nós, em 2020, nós podemos ainda discutir esse tema que está muito presente nas nossas vidas. Então vamos lá. Essa redação é do estudante Lucas Felipe, de 17 anos. Ele começa assim, então. Vamos ler a introdução. No livro 1984, de George Orwell, é retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público preso a uma grande bolha sociocultural. Então aqui o autor ele inicia a redação dele fazendo uma citação de um livro de ficção chamado 1984, que também pode ver o título em inglês, ok? Então ele começa citando um livro que é para apresentar a tese dele a respeito do assunto. O assunto relacionado a essa redação aqui de 2018 era justamente sobre a internet, sobre a nossa relação com o nosso comportamento em relação à internet, certo? Então ele traz aqui a apresentação dele, uma obra, e a partir dela ele faz uma pequena narrativa ilustrativa a respeito de uma sociedade distópica, de uma sociedade fictícia desse livro, certo? Desenvolvimento aqui. Então nós temos o primeiro parágrafo no desenvolvimento. Em primeiro lugar, é importante destacar que, em função das novas tecnologias, internautas são cada vez mais expostos a uma gama limitada de dados e conteúdos na internet, consequência do desenvolvimento de mecanismos filtradores de informação a partir do uso diário e individual. De acordo com o filósofo Zygmunt Bauman, vive-se atualmente um período de liberdade ilusória, já que o mundo digitalizado não só possibilitou novas formas de interação com o conhecimento, mas também abriu portas para manipulação e alienação vistas em 1984, que é o nome do livro. Assim, os usuários, inconsequentemente analisados, e lhes é apresentado apenas o mais atrativo para o consumo pessoal. Então, aqui no desenvolvimento dele, no primeiro parágrafo, ele cita um outro livro, um outro autor, ele cita o filósofo, o Zygmunt Bauman, e ele diz que nós, afirma, já na primeira defesa dele, na primeira argumentação aqui do autor, ele defende que nós vivemos em um mundo em que nós temos uma liberdade falsa, em que a gente pensa que a gente é capaz de saber de tudo, que está tudo nas nossas mãos, que nós temos acesso a tudo, mas que na verdade nós somos manipulados. E nós somos manipulados por alguém que fica por trás de toda essa tecnologia aí,
e eles sabem o que nós precisamos, o que nós queremos, o que nós buscamos, e eles já entregam isso pronto nas nossas mãos, né? Então, por exemplo, se você faz uma busca em um site para um medicamento para emagrecer, eles já sabem que o seu perfil é de uma pessoa que não está se sentindo bem, está fora do peso, considerado o ideal, então você vai buscar algo para que você melhore, que você emagreça. Então eles vai chover toda vez que você abrir seu computador, seu celular, né, vai ter lá propaganda de remédios, de nutricionista falando, enfim. Só um exemplo, né, de como eles podem descobrir as coisas que a gente quer e relacionar para a nossa pesquisa, direcionar, né, nossa pesquisa apenas aquilo que eles querem. Então, por trás da internet, por trás das redes sociais, existe alguém trabalhando dia e noite para que chegue até a gente informações que eles querem, nos vender um produto ou formar uma ideia. Nós temos exemplos muito claros hoje de fake news, né, que a gente recebe as informações mentirosas, falsas, muito bem montadas, você pensa que é verdade, aí você vai, joga na rede, você está espalhando uma mentira sem saber, né? Isso não é feito por acaso não, gente, isso não é uma pessoa inocente que faz uma mentirinha, não, é alguém que está lá por trás da manipulação de dados na internet, dos algoritmos, fazendo com que a gente faça o que eles querem. Tá? Então essa é a defesa aqui do autor utilizando um filósofo aqui como exemplo. No segundo parágrafo do desenvolvimento, nós temos o seguinte: por conseguinte, presencia-se um forte poder de influência desses algoritmos no comportamento da coletividade cibernética. Ao observar somente o que lhes interessa e o que foi escolhido para ele, o indivíduo tende a continuar consumindo as mesmas coisas e fechar os olhos para a diversidade de opções disponíveis. Em um episódio da série televisiva Black Mirror, por exemplo, um aplicativo pareava pessoas para relacionamentos com base em estatísticas e restringia as possibilidades para apenas as que a máquina indicava, tornando o usuário passivo na escolha. Paralelamente, esse é o objetivo da indústria cultural para os pensadores da Escola de Frankfurt: produzir conteúdos a partir do padrão de gosto do público, para direcioná-lo e torná-lo homogêneo e logo facilmente atingível. Então eles fazem, né, o que a gente precisa, o que a gente quer, então a gente facilmente é atingido por aquilo ali que a gente, na verdade, estava buscando e estava querendo, mas não deixa aberto, não deixa amplo para que a gente possa procurar outras possibilidades, né, em vários sites, enfim, ter várias possibilidades, eles restringem, certo? E aqui a gente tem a citação, que é muito importante para a defesa, né, para o nosso ponto de vista, para reforçar, né, trazer outras pessoas, que não seja apenas a gente falando sobre o assunto. A gente tem aqui o exemplo de uma série televisiva que ele citou aqui, né, Black Mirror, e ele fala também da Escola de Frankfurt, então ele traz outros personagens. E nós temos a conclusão agora, né? Veja que a conclusão vai ter uma ideia, um posicionamento de como que pode ser melhorada essa situação. Portanto, né, nós temos aqui um conectivo bem utilizado aqui de conclusão, né, que dá essa coesão com o texto e também coerência. Portanto, é mister que o Estado tome providências para amenizar o quadro atual, para a conscientização da população brasileira a respeito do problema. Urge que o Ministério da Educação e Cultura, MEC, crie, por meio de verbas governamentais, campanhas publicitárias nas redes sociais, que detalhem o funcionamento dos algoritmos inteligentes nessas ferramentas e advirtam os internautas do perigo da alienação, sugerindo ao interlocutor criar o hábito de buscar informações de fontes variadas e manter em mente o filtro a que ele é submetido. Somente assim será possível combater a passividade de muitos dos que utilizam a internet no país e, ademais, estourar a bolha que, da mesma forma que o Ministério da Verdade, lá do livro, né, que ele citou, construiu em Houston,
de 1984. As novas tecnologias estão construindo nos cidadãos do século XXI. Então ele fecha, além de utilizar agentes aqui, dizendo o que pode ser feito, o que vai ser feito, como vai ser feito, ele fecha a conclusão e fecha a redação com a conclusão citando novamente o livro. Isso é uma forma legal, uma forma que pode ser muito eficaz de fazer o fechamento aqui da conclusão, voltar ao livro, né, voltar ao que foi citado lá no início, a frase, o exemplo, que for que você usou, né, e fechar com ela novamente, tá? Que aí faz uma ligação bem legal, bem coerente, bem coesa com o início e o final da redação, ok? Eu coloquei aqui uns exemplos de citações, tá? São só alguns, na internet tem muitos outros que vocês podem buscar, que vocês podem procurar, tá? E vocês podem utilizar esses exemplos aqui em várias redações. Claro, né, gente? A gente tem que saber o tema da redação, a citação tem que estar de acordo com o tema da redação. Eu não vou fazer uma citação que não tem nada a ver com o meu tema. Isso é muito importante analisar, tá? Senão, além de não ficar legal, ainda você vai perder nota aí, tá? Então, por exemplo, toda hora é hora de fazer o que é certo. Quem disse isso foi Martin Luther King e pode ser usado em vários temas, tá? Você vai analisar e ver se cabe no seu tema. O ser humano é aquilo que a educação faz dele, de Immanuel Kant. Eduquem as crianças e não será necessário castigar os homens, de Pitágoras. A injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar, de Martin Luther King também. O que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons, de Martin Luther King. Todos os homens têm, por natureza, desejo de conhecer, de Aristóteles. Os fins justificam os meios, de Maquiavel. E o mundo se tornou mais parecido com aquele de Maquiavel, de Bertrand Russell. E aqui alguns exemplos de agentes também, que pode ajudar na sua conclusão. Lembrando que tem que utilizar lá os 3 agentes, né, para sua redação ficar mais rica, vamos citar pelo menos 3. Os núcleos tecnológicos, o que eles podem fazer? Desenvolver aplicativos com fins sociais, que poderia ser usado, né, esse núcleo tecnológico aqui na redação que nós acabamos de ler, né, que fala sobre as fake news, que fala sobre os algoritmos. Escolas e universidades podem fazer o quê? Realizar ações educativas para difundir uma cultura de criticidade, criação de disciplinas afins para a discussão do tema e conscientizar também para aquele tema que nós acabamos de ler lá, daquela redação, né? Família, o que ela pode fazer? Fiscalizar, proteger, educar, conscientizar, debater com os membros. Cabe isso aqui para vários temas, né? Governo, órgãos governamentais, o que pode fazer? Criar, fiscalizar, implementar leis, projetos, obras, estabelecer contatos com outros agentes, parceria com o público privado. ONGs, o que podem fazer? Cooperativas, associações e sindicatos. Complementar, auxiliar, proteger, criar por outros agentes, promover campanha de prevenção. O próprio indivíduo, nós como pessoas, podemos fazer o quê? Mudar seu comportamento diante da problemática, fazer uma autoavaliação e buscar meios para ampliar o conhecimento. Iniciativa privada, o que elas podem fazer? As indústrias, o comércio, né? As empresas. Promover parcerias com outros setores, conscientizar seus funcionários e colaboradores, implementar projetos sociais. Mídia, né, os meios de comunicação. Realizar a ficção engajada, divulgar projetos, realizar campanhas informativas, incentivar a criticidade, ser um canal de comunicação das vanguardas de minorias. Lembrando que, assim como as citações, os agentes têm que caber em cada tema de redação, né? Também não vou usar todos os agentes para todos os temas de redação. Eu tenho que saber onde é que vai caber, ok? Aqui eu coloquei algumas sugestões de temas para treinar em 2020. Até o final do ano, até a redação, até o Enem, né, que foi adiado, a gente ainda não tem uma data.
nós podemos citar outros, tá? Educação à distância, a preservação da saúde mental no mundo globalizado. Voltando aqui, a educação à distância, eu já até me antecipei e já pedi para os meus alunos dos terceiros anos, né, fazerem essa redação já, para a gente já ir discutindo. Inclusão social de moradores de rua, soluções para o sistema carcerário, depressão e medidas para a prevenção do suicídio, um assunto muito atual. Avanços tecnológicos e suas relações com o desemprego no Brasil, também bem atual. Desafios da integridade e da acessibilidade dos deficientes, sempre muito atual. Mobilidade urbana sustentável, muito atual. Veracidade de informações nas redes sociais ou as fake news, atualíssimo. Influência dos grandes meios de comunicação na sociedade brasileira, muito atual. Inclusão digital, doenças virais e casos de saúde pública, pandemia, Covid-19. Tragédias ambientais, sistema prisional brasileiro e o analfabetismo total ou funcional. Esses são alguns dos temas, tá, pessoal? Provavelmente cientistas, estudiosos, né, poderão indicar outros, né, os professores de redação até a data do Enem. A leitura traz ao homem plenitude, o discurso, segurança e a escrita, precisão, de Francis Bacon. Muito obrigada, tenha um ótimo Enem, mas a gente não fica por aqui, né? A gente fica por aqui só nessa aula, a gente vai continuar com as nossas aulas aí de redação e de língua portuguesa e também de literatura, tá bom? Então, muito obrigada e até a próxima aula.